Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal eu me proponho a trazer para você pelo menos 2 vezes na semana casos reais criminais, nacionais e internacionais, tomando aquele cafezinho. Então pega teu café, me acompanha enquanto eu puxo a vinheta e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um caso brasileiro novamente. Sim, mais um caso brasileiro e dessa vez também serial killer. Hoje nós vamos falar sobre o caso Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque se chamava Francisco de Assis Pereira. Ele era um homem aparentemente bem sociável, de boas falas tranquilas, que tinha amizade de todo mundo, era uma pessoa muito querida, o que fazia com que ele conseguisse atrair as vítimas com muito mais facilidade, porque ele era uma pessoa que falava bem, tratava bem as pessoas, e isso fazia com que ele conseguisse atrair essas mulheres. Além do que, ele nunca havia sido condenado por qualquer crime, e isso atrapalhou depois a polícia nas investigações, porque ele não tinha qualquer registro na polícia. Como ele é um serial killer, ele tem características que são seguidas. Todo serial killer ele tem um modo de agir específico, um tipo de vítima específico e alguns têm um período específico para agir. No caso do Maníaco do Parque, o modus operandi era o seguinte: ele abordava as suas vítimas em locais públicos, parada de ônibus, em bar, restaurante, casa noturna, geralmente com a oferta de emprego na área de entretenimento, seja para bater foto, virar modelo. Então ele atraía essas mulheres bonitas, com a falsa oferta de emprego, dizendo que ele conseguia levar ela numa agência de modelo, que ele ia fazer ela ficar famosa, que ela ia ali para tirar fotos com ele e que isso faria com que ela ficasse muito famosa e conhecida. Essas mulheres fragilizadas, muitas sem emprego, se agarravam no sonho de querer ser famosas e acabavam indo com ele realmente. Ele se apresentava como fotógrafo, aquele agenciador de talentos que antigamente a gente via muito, né? As pessoas eram abordadas por agenciadores de talento e levavam aquelas mulheres para ser modelo, para fazer fotos, para virar atriz. Após ganhar a confiança delas, ele então levava elas para o parque da cidade, com a justificativa de que lá ele iria poder fazer boas fotos dela, porque ali era um cenário muito bonito e ali naquele local seria um cenário maravilhoso para ele fazer as fotos e poder enviar ao seu agente. O parque que ele levava as vítimas ficava na região sul da capital paulista. Vamos voltar aqui no tempo e ir para a infância então do Francisco, né? O que aconteceu aí com o Francisco para que supostamente ele tivesse essas psicopatias na cabeça? Durante a infância do Francisco, ele foi abusado por uma tia e esses abusos ocorriam frequentemente. Então ele cresceu tendo um pouco de raiva de mulheres, né? A gente pensa que ele tinha esse grande amor, mas não, ele tinha uma raiva por mulheres porque ele tinha sido abusado por uma tia durante a sua infância. Esse abuso perdurou por alguns anos. Durante a sua juventude, ele teve alguns relacionamentos com mulheres, né, relacionamentos amorosos, e esses relacionamentos, elas declaram que ele se mostrou muito violento durante estar ali com elas naquele ato. Ele ficava extremamente violento, grosseiro, e fazia com que nenhum relacionamento durasse muito para ele. Agora, como é que o Francisco fazia, né, para levar essas vítimas até o parque? O Francisco ele andava de moto pela cidade e quando ele via essas mulheres bonitas e ali sozinhas, né, ele chegava com aquela conversa dizendo que ele ia levar elas para gravar, para tirar essas fotos e convencia elas a subir na garupa da sua moto. Elas não eram forçadas, elas subiam lá porque se davam por convencidas de que realmente elas iam executar algum tipo de trabalho fotográfico, de modelo, teriam ali a possibilidade de virar atriz. Então elas subiam na garupa dele com essa expectativa, com essa esperança de mudar de vida.
Então, o que ele fazia quando chegava no parque, né? Como era que ele abordava? Ele levava as vítimas para uma área isolada ali do parque. Não necessariamente era à noite, mas ele levava elas para uma área bem isolada, bem arborizada, ali bem coberta para que ninguém pudesse ver. Então, a partir daquele momento, depois que ele tirava algumas fotos, que ele inclusive guardava, né, essas fotos depois de recordação, ele tirava algumas fotos da vítima, já que ele se declarava fotógrafo, e depois disso ele começava a bater, a chutar, abusava dessas vítimas e depois assassinava elas de forma brutal. Ele tinha uma marca registrada que era morder. Ele deixava marca de mordida nessas pessoas que ele levava e assassinava ali naquele local. Ele foi fazendo isso de acordo com o passar dos anos com várias pessoas, pelo menos 8 mulheres. Fora 9 mulheres que ele tentou fazer e não conseguiu. Mas essas 8 que ele cometeu o assassinato, como é que funcionou? Lá no parque havia uma área que ela era íngreme, então ela tinha essa subida. A primeira vítima dele estava na parte mais embaixo e aí ele foi subindo ali naquela área, colocando várias vítimas, né, uma atrás da outra. Então, quando chegou essa última vítima, que estava mais nessa parte aqui superior, né, da elevação, ocorreram denúncias à polícia pelo mau cheiro que estava saindo ali daquele lugar e alguns pedestres conseguiram ver um corpo. Após a denúncia de vários pedestres pelo mau cheiro e também um deles conseguiu avistar uma parte de um corpo, foi chamada a polícia criminal da área da fotografia, verificou que tinha uma mordida ali no corpo da vítima. A primeira coisa que ela fez foi fotografar aquela mordida. E graças a essa fotografia, foi então que posteriormente foi descoberto o assassino. Até aquele momento, os investigadores acreditavam que era somente aquele corpo. Mas durante a investigação, quando voltaram no dia seguinte para terminar a retirada do corpo e a checagem da área, eles verificaram que a cada metro que iam avançando para a direção mais baixa do parque, eles encontravam mais e mais corpos. A grande maioria já ia em estado avançado de decomposição. É como se fosse uma grande sequência. Então aparentava que o estado de decomposição daquelas vítimas ele ocorria em sequência. A cada vítima que eles encontravam estava com o estado de decomposição mais avançado. Então eles começaram a imaginar que realmente se tratava de um serial killer, já que eram várias mulheres que estavam ali no mesmo local. Mas por onde eles começariam essa investigação? Quem eles teriam de suspeito? Não tinham câmeras, não tinha absolutamente nada na época para que fosse verificado o que podia estar acontecendo. A gente está falando do ano de 1998, quando a tecnologia não era tão avançada assim. Nesse ano ainda não tinham muitas evoluções com relação aos testes e exames de DNA, mas já estavam bem encaminhados. Então, o que a polícia fez? A polícia declarou na mídia o que estava acontecendo e pediu para que dessem declarações de mulheres desaparecidas. Então, a polícia começou a investigar e foram ocorrendo vários depoimentos de testemunha que disseram que viram uma moça chegando na garupa de um rapaz no parque no dia do desaparecimento. Então, a mídia começou a divulgar as imagens das pessoas que estariam desaparecidas para que, caso a população tivesse notícia, pudesse chegar à polícia e então começar a desvendar quem talvez fosse esse suspeito, porque até então não se tinha nenhuma ideia de quem poderia ter sido. Mas como a polícia então chegou até Francisco? O Francisco, como dito, ele tinha uma moto e ele trabalhava muitas vezes de motoboy. As pessoas que trabalhavam com ele tinham certa desconfiança dele porque ele era um homem que se dizia extremamente especial, extremamente talentoso, era aquela pessoa que se exaltava muito. Então, certo dia ele chegou com um talão de cheque, com o nome de uma mulher e tentou comprar um capacete. Então, os motoboys ali que trabalhavam com ele deram esse depoimento para a polícia, dizendo que certa vez ele tentou passar um cheque com o nome de Isadora e ele disse que essa moça não era sua namorada. Então, de onde teria vindo esse talão de cheque? Isso fez com que a polícia começasse a observar as atitudes do Francisco e verificassem, chamando ele para depoimento.
Quando ele foi depor a primeira vez, eles verificaram que ele trabalhava naquele momento em uma oficina, mas na verdade ele não só trabalhava ali, ele morava também. Mas a compra do capacete, mesmo tendo tentado passar um cheque em nome de uma mulher, não fazia com que ele fosse considerado um assassino. Só que isso levantou um alerta na polícia e a partir daí a polícia começou a investigar o local onde ele trabalhava, que era uma oficina mecânica. Com o depoimento das testemunhas foram surgindo os nomes das vítimas e o nome de uma delas era Isadora, justamente a pessoa por quem ele tentava passar o talão de cheque. Após isso, a polícia então conseguiu um mandado de busca para poder revistar o quarto onde ele morava dentro da oficina. Mas no mesmo dia, o dono da oficina descobriu que tinha um entupimento no vaso sanitário do quarto lá do Francisco. E o que ele fez? Ele foi tentar descobrir, qual era o problema e enfiou um gancho. Quando ele puxou, veio uma sacola com um documento de identidade. E esse documento de identidade era de uma mulher, que era justamente da última vítima, da vítima mais recente no caso. Então essa vítima mais recente, como o estado de decomposição dela não era tão avançado, ela foi identificada de forma mais rápida. E ao identificar que o Francisco estava com o documento dessa moça, automaticamente, claro, ele foi indiciado e levado para prestar depoimento, já sob a acusação de assassinato. Mas ainda faltavam provas para ligar o Francisco ao crime. E como exatamente foi ligado o Francisco? Lembra da primeira vítima, quando a perita bateu a foto aqui da área do ombro dela, onde tinha uma mordida? Essa foto foi feita a comparação com a arcada dentária do Francisco e deu completamente compatível. Tinha a possibilidade do Francisco negar os crimes cometidos. O Francisco então assume os crimes, mas ele diz que ele não daria o prazer àquelas vítimas de ter abusado dela. Mas não satisfeito, Francisco confessou os crimes, mas disse que a culpa era das vítimas, porque elas haviam subido na garupa de um desconhecido. Francisco então foi levado a julgamento e, claro, foi condenado pelo assassinato, abuso dessas 8 mulheres que foram encontradas e também pela tentativa de mais 9 mulheres que ele havia tentado levar ao parque. Então, por favor, esses casos servem de alerta para que você preste atenção no mundo em que nós vivemos. Tomem cuidado, não aceitem carona de estranhos, não se deixem levar por falsas ofertas. E tem mais uma novidade. Francisco foi condenado, mas ele vai estar em liberdade em 2028. Então, a partir de 2028, Francisco vai estar nas ruas novamente. E esse foi o caso de hoje. Deixa aqui para mim nos comentários o que você acha a respeito disso, se você já conhecia esse caso, se você quer que eu traga mais casos de serial killers brasileiros para vocês, se vocês querem conhecer mais ainda sobre essas histórias, deixa aqui nos comentários para mim a sua opinião. E não esquece de deixar o teu like e ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Esse foi o caso de hoje. Até a próxima!